Falamos aqui em nome da NIT Quantic, que é uma distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e também beleza. Desde 2018, a NIT Quantic atua no mercado de produtos que buscam nos elementos da natureza a fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. O propósito da NIT Quantic é proporcionar a você condições de manter sua frequência em equilíbrio para viver da melhor maneira possível, com mais energia para atingir as suas metas, felicidade para aproveitar intensamente os seus dias e autoconsciência para ficar em harmonia com você mesmo e o mundo que está à sua volta. Experimente os produtos da NIT Quantic. São entregues em todo o Brasil, sempre mantendo a excelência da empresa em atendimento. Anote o WhatsApp 021 97301 0885 e também faça seu pedido pelo e-mail contato@nitquantic.com.br. Para conhecer os produtos, entre em contato e veja o site www.nitquantic.com.br ou então visite a loja física em Niterói, na Rua Ator Paulo Gustavo 426, na sala 601, em Icaraí. NIT Quantic, a frequência da sua saúde. Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos, mais uma vez pedindo para você aqui nesse Acorda Vascaíno, chegando com uma opinião bacana para dizer um papo com você e, logicamente, pedindo para você se inscrever aqui embaixo no canal. Olha, é de graça, tem um botãozinho aqui embaixo. Dá uma olhada se você já é inscrito. Se não for, clica nele, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada para assistir aqui esse Acorda Vascaíno, para chegar e bater um papo com a rapaziada ligada aqui no canal Ave Mais, o segundo da plataforma. Olha, eu quero bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre as condições hoje do futebol do Vasco. Independente dessa questão, que tem muita gente já batendo papo aí nas redes sociais, dessa questão da SAF do Vasco, eu não vou entrar nesse mérito nesse momento, nesse bate-papo com você ligado aqui no Ave Mais. Eu quero falar do momento do Vasco, momento financeiro, é um momento complicado, sem disso eu entendo a situação, beleza, ok, sem problemas nenhum. Mas mesmo com esse momento complicado, o Vasco tem um time com nomes importantes, com uma folha salarial muito alta. E o Vasco foi ao mercado e gastou mais de 50 milhões de reais. Para o mercado do futebol hoje em dia, 50 milhões de reais não é um grande valor assim, mas vamos e convenhamos, é um valor que dá para trazer pelo menos 2 a 3 jogadores para chegarem aqui e resolver nossos problemas. Ou estou mentindo? Mas enfim, vamos falar um pouquinho dessa questão do Vasco e eu vou bater nessa tecla do planejamento, ou da falta dele, né? Porque o Vasco no início da temporada estava sem treinador, depois da dispensa do Rafael Paiva, o Felipe Loureiro acabou assumindo nas 3 últimas rodadas, não queria continuar como técnico de futebol, e o Vasco foi ao mercado buscar alguns nomes. Muito se falou e o nome mais bem elaborado em relação à própria diretoria do Vasco era Renato Gaúcho, que estava deixando o Grêmio naquela ocasião. O Vasco tentou de tudo, o Renato até soltou uma nota nas suas redes sociais dizendo que não queria aceitar nenhum tipo de trabalho esse ano, pensou muito bem, recebeu proposta não só do Vasco, mas também do Santos, agradeceu e acabou não acertando com nenhum dos dois clubes. E aí o Vasco sai de um modelo que é o Renato Gaúcho, que todo mundo já conhece, trabalhou por muitos anos no Grêmio, aqui no próprio Vasco, no Fluminense, no Flamengo e em outros clubes, mas o Renato Gaúcho optou em ficar de fora. E aí a direção do Vasco vai de um extremo, o Renato Gaúcho, e vai no outro, Fábio Carille, também muito conhecido, Corinthians, Santos, Atlético Paranaense, outros mercados internacionais, e o Vasco foi no modelo Carille. Só que o modelo Carille, para quem já conheceu, já viu o Carille jogar, até mesmo ano passado, quando comandou o Santos, é um modelo de jogo muito diferente do que é o modelo do Renato Gaúcho. E se você parar para analisar a equipe do Vasco como um todo, nomes, características, se adequam muito mais ao estilo de jogo do Renato Gaúcho do que propriamente do Fábio Carille. Mesmo assim, um treinador muito longe das características do atual elenco foi contratado. O que você pensa? Pô, o Vasco vai ao mercado e vai trazer jogadores para ter o modelo de jogo do Fábio Carille. E para mim, até agora, não aconteceu. O Vasco traz 2 atacantes de lado de campo, mais 2 jogadores como se fossem meias construtores,
o Benjamin Garré, e também o Nuno Moreira, e traz um jogador de velocidade muito pouco conhecido no futebol mundial, quiçá no futebol brasileiro, que é o angolano Lloyd Augusto, que até agora ainda não mostrou muita coisa. Mais uma vez, vou fazer o seguinte, falar sobre esses 3 atletas que foram contratados. Falei isso ontem na live. São jogadores que vieram da Europa, de um mercado muito diferente do futebol brasileiro. Há sim um tempo de adaptação natural para qualquer ser humano. Se você não é jogador de futebol, se você, por exemplo, é um médico, é um advogado, é um contador e vai trabalhar em outro país muito longe do Brasil, por exemplo, na própria Europa, você também vai precisar de adaptação na sua função como um ser humano normal. Você está saindo de um clima, está indo para o outro, um povo diferente, uma cultura diferente. Isso também é normal para qualquer profissional, não só jogador de futebol. E aí, os 3 jogadores que vieram da Europa precisam desse tempo de adaptação. E detalhe, Lloyd Augusto e o Nuno Moreira estão praticamente em final de temporada na Europa. Chegam aqui já no final do limite físico deles de atleta numa temporada completa. Ou seja, mesmo assim, o Vasco contrata um jogador para o início da sua temporada, um jogador de final de temporada. E a gente sabe que isso pode complicar bastante o final do ano de 2025, caso o Vasco não busque outros atletas. O Vasco teve a oportunidade de buscar jogadores no mercado nacional antes mesmo dessa janela nacional que abriu na segunda-feira. O Vasco agora tentando buscar outros jogadores. Tentou o Rony, não conseguiu. Tentou, por exemplo, até jogadores estrangeiros, mas que jogavam no futebol brasileiro, caso do Coelho, caso do Canóbio, e acabou não acontecendo isso. E aí você vai no mercado mais difícil, no mercado na Europa, para trazer esses jogadores. Você tinha um mercado sul-americano, fiz uma live aqui com meu parceiro, Júlio César, o campista vascaíno, indicando jogadores aqui no mercado sul-americano, até mesmo no México, nos Estados Unidos, jogadores que podiam chegar aqui e ajudar muito o Vasco, o que o Vasco não optou nesse tipo de atleta, nesse tipo de mercado. Foi na Europa buscar um jogador português, um jogador angolano e um jogador também argentino que jogava na Rússia. Mas enfim, a gente fica aqui na expectativa de que o Vasco mostre um planejamento para o restante da temporada. Qual vai ser o modelo de jogo? Qual vão ser os jogadores contratados para ajudar, por exemplo, já que o Fábio Carille é o eleito da diretoria para comandar o time de 2025, que dê opções para o Fábio Carille colocar a sua melhor tática, porque até agora eu não vejo isso. Para mim, o erro hoje do Vasco é a falta de planejamento. E eu não sei, por exemplo, quem é que comanda o futebol do Vasco hoje. Quem é a pessoa responsável pelo futebol do Vasco? É o diretor executivo Marcelo Santana? É o diretor técnico Felipe? É o presidente do Vasco, o presidente da SAF também, Pedrinho? Ou seja, não tem um comando, uma pessoa que seja o responsável do futebol. Quem assume, quem mata no peito, quem é que, por exemplo, dá as ordens no futebol do Vasco hoje? Não tem. Então a gente fica um pouco com o pé atrás de tudo que vem acontecendo no Vasco, independente da questão de SAF, de associativo, que isso é uma boa pauta, inclusive, para um debate legal aqui no canal Atenção Vascaínos, mas o que eu quero debater é a falta de planejamento no Vasco. Não só planejamento administrativo, planejamento esportivo. O Vasco hoje não tem uma filosofia. Não vai jogar no contra-ataque, não é um time que, por exemplo, vai se recuar e jogar lá atrás, montadinho na defesa, porque não tem zagueiros nesse nível. São zagueiros, por exemplo, mais leves, jogadores construtores, são zagueiros mais velozes, porque o Vasco não mostra o modelo de campo. Não tem, por exemplo, grandes jogadores no meio-campo de pegada, tem mais jogadores que sabem jogar a bola. No ataque tem jogadores de pouca velocidade, de mais técnica. Será que é esse o modelo? Mas pelo menos com o técnico Fábio Carille parece que não é a mesma característica que opta pelo treinador nos seus times de futebol. A gente fica na expectativa de que o Vasco apresente modelos e aproveite essa janela nacional para trazer 2 a 3 jogadores para poder fomentar e também mudar os aspectos do time do Vasco que se adequam, como eu disse, ao treinador Fábio Carille. Se você parar para analisar, o atual elenco do Vasco tem muito mais a ver do que o Renato Gaúcho do que propriamente com o Fábio Carille. Enfim, falta de planejamento e isso está complicando ainda mais a vida do Vasco. Mas eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que você achou desse Acorda Vascaíno de hoje. A sua opinião sempre é muito importante. A sua participação aqui no Canal AV+, sempre é muito importante. Hoje vamos ter AV Games às 18h30 aqui no Canal AV+, com o Sérgio Quinde comandando o time do Vasco, com o treinador Jean Faísca, e tem muita coisa bacana, tem janela de transferência. O Sérgio promete fazer um ano muito positivo nesse time do Vasco lá no AV Games. Então confira aqui no canal AV+. E lá no canal Atenção Vascaínos, daqui a pouco tem encontro marcado às 10 horas no Bom Dia Gigante, ao vivo, batendo papo com você. Grande abraço, tamo junto, ótima terça-feira, a gente volta a qualquer momento aqui no AV+, e lá no canal Atenção Vascaínos. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe. Tamo junto, valeu, fui!